Na quinta-feira nós falamos aqui que o tema de hoje é quebrantamento. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele vai falar conosco, porque aparentemente parece uma coisa simples, mas às vezes a gente não toca muito nesse assunto, né? Dos quebrantados de coração, o porquê e onde se nasce, se gera esse quebrantamento. Nós vamos usar o versículo do Salmo 51, versículo 17, para darmos início a essa reflexão, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezará. O salmista diz isso em um momento crítico da vida dele. Quando o salmista Davi ele faz essa poesia ou essa canção, essa música, ele tinha sido confrontado pelo profeta Natan, que veio diante dele e apontou o dedo na cara dele e falou assim: olha, tu é esse que tu fala que tem que morrer. Ele chega, é lógico, com uma parábola, né? Do Senhor que tem muitas ovelhas, pega a ovelha do outro, que só tem uma, e mata e toma a sua ovelha. Ele tinha cometido o pecado, tinha mandado matar Urias, praticamente, tinha dado a ordem de morte para Urias, para ficar com a mulher dele. E ele tinha achado que aquilo ali ia ficar tudo bem, porque Davi ele tinha um procedimento diferente da maioria dos homens. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E existe um problema em você achar que você é segundo o coração de Deus o tempo inteiro. Algumas pessoas acabam ultrapassando limites e achando que Deus vai concordar com ela. Porque se eu sou segundo o coração de Deus, o que tem? E Davi, quando ele se encontra com Abigail, ele fica apaixonado pelo perfil de mulher que é Abigail. E aí ele pega e vai chorar nos pés do Senhor e fala que Nabal ali era um idiota, né, que tinha uma mulher preciosa. E a Bíblia diz que Deus feriu Nabal e Nabal morreu e ele ficou com Abigail. Tomou ela como esposa. Então olha, tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço Deus aprova. Tudo que eu faço Deus concorda comigo. E é um perigo nós acharmos que Deus vai concordar com tudo que a gente faz. Achar que porque eu faço o que Deus me chamou para o seu propósito, agora Deus vai ter que concordar. Mas chegou um determinado dia que o profeta veio até Davi e trouxe essa parábola. Quando ele ouviu e não sabia que era com ele, ele falou assim: o homem que fez isso é digno de morte. Pesado isso, né, irmãos? O profeta apontou o dedo e falou: tu é esse homem. Quando ele ouviu aquilo, ele percebeu que ele estava com defeito, ele estava quebrado. Quebrantamento vem de quebrado, com defeito, alguma coisa fora de contexto, está errado alguma coisa. E quando o profeta aponta para ele, ele percebe que ele estava quebrado, que ele estava com defeito. E existem algumas consequências de acharmos que estamos quebrados ou com defeito. Quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, irmãos, logo vai vir as consequências do quebrantamento. Mas antes de falar da consequência do quebrantamento, vamos continuar um pouquinho com essa história. Ele percebe aquilo e aí ele toma uma postura diante de Deus, que é uma oração, que é um pedido, uma súplica em forma de canção. E aí ele começa a buscar a obra da restauração. O problema não é você ter sido quebrado em algum momento da sua vida, você está com defeito ou você ter pecado.
O problema é você não reconhecer que precisa mudar, ser restaurado por Deus, ser renovado por Deus, ser reconstruído por Deus. O problema é achar que está tudo bem. E a partir do versículo 10, do 51, ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova de dentro de mim um espírito estável. Logo, quando ele percebe que está quebrado, ele reconhece a impureza do seu coração e percebe que o seu espírito não estava mais estável. Uma hora ele era, outra hora ele não era. Você quer perceber se você está quebrado? É só você perceber isso. Se uma hora você é crente, outra hora você não é. Se uma hora você ama a Deus, outra hora você não ama. Se uma hora você quer buscar o Senhor e outra hora você não busca, tem alguma coisa de errado. Então quer dizer que o crente que está assíduo, ele não vai errar? Claro que ele pode errar, mas o coração, quando ele está quebrantado, ele sabe que tem alguma coisa errada com ele e constantemente faz a manutenção. O problema é quando a pessoa acha que ela não precisa de manutenção. Para que pedir perdão para Deus? Eu não fiz nada de errado, eu estou com a minha vida certinha. Espera aí, gente. Eu ainda aprendi na época que se dobrava o joelho, a primeira palavra, a primeira coisa a se fazer era pedir perdão pelos pecados. Mas depois eu aprendi que não precisava ser a primeira, porque primeiro você tem que exaltar a Deus. Mas depois, peraí, eu tenho que pedir perdão, quem eu sou diante do mestre? Ele fala assim: olha, me dá um coração puro, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Ele pede, ele busca para estar próximo. E o que acontece com uma pessoa que quando ela se quebra, ela quer fugir da presença de Deus. Davi ainda tinha aquele resquício de homem segundo o coração de Deus. Deus, quando ele fez o homem, ele sabia que o homem estava sujeito a falhas, senão ele não colocava determinações. Ele sabia que o homem podia errar. Entenda uma coisa: Deus te conhece sim. Ele sabe quem você é. Ele sabe da tua fraqueza. Você pode estar firme, mas Ele sabe da tua fraqueza. Ele sabe. Ele sabe qual que é a tua tentação. Ele sabe onde que está a tua luta. Ele sabe disso desde o começo. Mas Ele quer que você tenha uma postura diferenciada. Então, quando eu erro, o que eu tenho que fazer? Deus, eu não quero ser expulso da tua presença. Lá no Éden a gente vê isso. Quando o homem pecou, ele foi expulso. Deus não expulsou eles do jardim. Quebrou o relacionamento. Quando Abel aparece fazendo sacrifício a ele, a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Abel, ele conseguiu encontrar o caminho de volta. Através da entrega, através do sacrifício, através de entregar o seu melhor, não o perfeito. Eu não preciso ser perfeito para ninguém. Eu tenho que entregar o meu melhor para Deus. Quando eu entrego o meu melhor para Deus, meu irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está entendendo, diga alguma coisa. E aí ele vai: não me expulse da tua presença. Lutar para estar na presença. Nem tire de mim o teu espírito. Qual espírito que nós temos? Qual espírito que Davi tinha? Espírito Santo, irmãos. No Antigo Testamento, poucas pessoas provavam. Sansão provou. O Espírito de Deus é sempre o mesmo. Poucas pessoas provaram no Antigo Testamento. Nós todos temos esse acesso. E ele pecou, ele sabe que está errado. Ele reconhece o erro. Os primeiros versículos ele fala assim: eu errei. Meus ossos estão apodrecendo na minha carne. Ele reconhece o erro, mas ele não abre mão da presença do Espírito Santo. Ele não abre mão da presença de Deus. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa peca é abrir mão da presença de Deus, porque ela se sente indigna. Ela se sente incapaz de alcançar.
O próprio livro do profeta Isaías fala que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação, porque o orgulho nos afasta de Deus. Mas um coração quebrantado reconhece que Ele é o nosso combustível, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso ar, Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida. Na criação Ele fala: e soprou um espírito de vida. Se eu estou vivo, é dependência exclusiva de Deus. Quando eu reconheço isso, irmãos, que a minha vida é dependência exclusiva de Deus, eu entendo que ainda que os meus olhos me façam olhar para onde não deve, mas o meu coração tem que estar fixo no alto, porque é aí onde eu consigo resistir, porque a proposta divina é sempre maior. O pecado parece doce, parece agradável, mas o céu, ele é eterno. A presença de Deus é maravilhosa, supera qualquer coisa. Você está entendendo, meu irmão? Nós não podemos abrir mão do Espírito de Deus, a presença de Deus, não importa o que aconteceu com você. Deus, Ele não abre mão de você se você não abrir mão dEle. Não retire de mim o teu Espírito. Devolva-me a alegria da salvação. Olha que coisa. A salvação gera alegria, né, irmãos? Aqui Ele reconhece: eu estou quebrado, eu quero a alegria da salvação novamente. Porque o perdoado, ele sabe que a salvação é importante. Lembra quando você teve um encontro com Jesus e você se sentiu perdoado? Você fala: meu, isso é a melhor coisa do mundo. Saber que os meus pecados foram perdoados. O sangue de Jesus na cruz me deu esse direito. O salmista aqui está falando isso. Eu quero ter essa alegria. E às vezes, por nos sentirmos quebrados, achamos que estamos longe de Deus. E às vezes nós estamos fazendo essa separação. Mas quando a gente pede de volta, eita Jesus, a Bíblia fala que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Eu quero a alegria da salvação, Senhor. Para a gente é muito mais fácil, né? Jesus foi lá na cruz, derramou o sangue dele e falou: Pai, está consumado. Aí a Bíblia diz que todo aquele que crê no seu nome foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Você está entendendo? O filho, quando chega chorando na frente do pai: Pai, eu errei. Não é fugindo da responsabilidade. Eu errei, mas não me expulse da tua presença. O pai pode puxar a orelha, dar chinelado, mas ele fala assim: pro quarto. Ele nunca fala para fora de casa. Você está entendendo isso, meu irmão? E ele manda pro quarto para refletir no que fez. Não é um castigo, não, é trazendo para a origem. E Davi já conhecia isso. Eu quero a alegria da salvação. E ele fala: e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Aí ele fala: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. O quebrantamento serve para haver uma mudança no nosso entendimento, para levar essa mudança a outras pessoas, aos pecadores, para se voltar a ti. O quebrantamento vai fazer com que você volte à essência, à programação original de fábrica, não a de que todo homem pecou. Porque quando fala assim: a configuração de fábrica do homem é o pecado, mentira. A configuração original de fábrica do homem é a adoração a Deus. O homem foi feito para adorar a Deus. Essa é a configuração de fábrica. Quando você está no altar de adoração na tua vida, nada é mais importante do que a adoração. Eu duvido que você está ali adorando a Deus, louvando, orando. Se alguém tocar no teu ombro e falar assim: vamos comer uma pizza, você fala: sai, irmão, eu estou na presença do Pai. Ninguém troca a presença de Deus por alegria momentânea quando está na configuração original de fábrica. O problema é quando se corrompe. Algumas coisas nos levam ao quebrantamento, sofrimento. E Davi, ele traz uma consequência dessas coisas todas: doença, tristeza,
perseguição, o pecado. Davi, ele traz alguma dessas características. E as pessoas tendem a entender o quebrantamento de uma forma diferente. Sabia disso? Para muita gente, o quebrantamento traz acusação. Sabia disso? A pessoa está chorando porque ela está quebrada. Ela sabe que fez algo que desagradou a Deus. Às vezes ninguém sabe. E você sabe qual que é o sentimento de outras pessoas? Às vezes é acusação. Olha lá. Toda vez é isso. Só vive chorando. Mas não tem vergonha na cara. Porque anda todo errado. Quantos pregadores não apontam para Davi dessa forma? O cara pecou. O cara pecou. Matou Urias. Pecou ali com Betseba. E muitos falam isso, repetem isso. O homem não tinha caráter. Davi não fala para Deus: Deus, olha, foi muita tentação, viu, Deus? A culpa foi tua, que me deu esse instinto. Ele não fala isso não. Ele fala que ele está com defeito. Ele conhece o defeito dele. Porque as pessoas que querem nos acusar, te acusar, irmãos, elas fazem isso, sabe por quê? Porque elas estão fazendo o papel do diabo na tua vida. Quem é o acusador? Que nos acusa, a irmã lá fala atrás, é diaconismo, o diabo que é o acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Está sempre procurando algo para nos acusar. Qual que é o trabalho de Jesus? Ele nos justifica. O quebrantado é justificado, não pelos nossos pecados, pelo sangue de Jesus. E para muita gente que não entende isso, é mais ou menos assim. A gente viveu a vida toda pecando, fez muita coisa errada na vida. E a gente sabe disso. E fomos condenados pelo nosso pecado. Só que tem um determinado momento que nós reconhecemos de Deus. Reconhecemos isso. E aí, um sacrifício que não teve nada a ver com você, mas foi para você, faz sentido na tua vida. Porque é o sangue de Jesus. Ele nos justifica. Você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Certa vez Martinho Lutero, ele fala que Satanás apareceu diante dele para fazer a acusação de todos os seus. Veio com uma lista, um decreto de tudo que ele tinha feito de errado. E ele pegou aquele papel e escreveu embaixo. E devolveu para o diabo. Sabe o que estava escrito? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Você está entendendo, meu irmão? A acusação contra a nossa vida, ela não tem sentido quando você tem um coração quebrantado, quando você sabe quem você é. Alguém pode te apontar o dedo e falar assim: mas vive fazendo coisa errada e depois fica chorando na presença de Deus. Pare de fazer coisa errada, meu irmão. Lute contra isso. Mas quando você chega na presença de Deus, o diabo pode te acusar, mas o sangue de Jesus te purifica. O diabo pode não gostar, as pessoas podem não gostar, mas não vão anular a eficiência do poder do sangue do Cordeiro. Você sabe o que significa onde abundou o pecado, superabundou a graça? O poder do pecado é destrutivo, mas o poder do sangue de Jesus é muito maior. É muito maior. Você vai olhar para o mais miserável pecador, você vai sentir raiva dele por pecados criminosos, por coisas terríveis, você vai sentir uma raiva tremenda dele. Mas se ele chorar, falar: Deus, me perdoa, me dá mais uma chance, eu não quero ser assim. Você sabe o que vai acontecer? Deus vai olhar para ele e vai falar assim: o que eu fiz é uma moeda de troca maior do que tudo de errado que tu fez. Você vai ser salvo sim, tem chance para você sim, tem perdão para você sim, há uma nova oportunidade para você sim. Embora haja uma condenação por causa de um quebrantamento, o sangue de Jesus te purifica. Você sabia que gera vergonha o quebrantamento? A mesma coisa se repete. A mesma coisa, destruindo uma pessoa. Quem conhece a história de Ana e Penina? O que quebrou Ana?
Tem gente que fala assim, não, porque ela não podia ter filho. Não, não foi isso não. O que quebrou Ana foi as pirraças, as provocações. Penina vivia perturbando ela. Olha o tanto de filho que eu tenho. Elcana fala assim, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Cara, dava para ela tudo do bom e do melhor. Só que depois que quebra, só Deus para consertar. E quando chega na época de adorar a Deus no templo, ela chega dentro do templo e começa a chorar. E quando uma pessoa está chorando, desconsolada, e ninguém, não teve morte, ninguém da família morreu, não sei o que lá, logo alguém fala, para que tudo isso? É muito pecado, hein? É muito pecado para essa pessoa estar nesse desespero todo. Traz um constrangimento. O sacerdote, ele chega e fala, tá bêbada. Olha para você ver, irmãos, como é automático. É por isso que a Bíblia diz, os humilhados, os que se humilham diante das mãos do Senhor, Ele os exalta. Aqueles que se humilham diante de Deus, e ela está ali humilhada, chorando ali, indo até o fundo do poço, chorando, passando vergonha. Porque quando a gente chora copiosamente, a gente passa vergonha. Começa a descer ranho pelo nariz. Se a mulher tiver de maquiagem, vai ficar parecendo coringa. Porque chora e bagunça a cara toda. Se for homem, é pior ainda, irmão. Porque aí fica parecendo criança. Já viu o homem chorando? Desesperado, parece criança. Fala, o que está acontecendo com esse cabra aí? Não é homem não? Não sabe que homem não chora? Não é verdade? E ela está chorando, 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 chorando. E de repente ela distorce a visão até do sacerdote. Você está entendendo o que eu estou falando? Eli que tinha que olhar e falar assim, essa mulher está buscando, ele não consegue enxergar isso. Tem gente que fica na dependência das pessoas entender a sua dor, entender a sua angústia, entender o seu sofrimento, entender o seu quebrantamento. Ninguém precisa entender o que está acontecendo na tua vida, mas Jesus, ele entende. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Ele sabe o motivo que você derrama uma lágrima, ele sabe por que você acorda, ele sabe a tua motivação de trabalhar, de dormir, ele sabe como você se sente, ele sabe quando uma palavra te machuca, o porquê essa palavra se machucou. Ele sabe o porquê você guarda uma mágoa, um sofrimento antigo que você não consegue libertar e o quanto você quer libertar. Jesus sabe de tudo isso. Embora ninguém consiga acessar isso em você. Não se preocupe, não é para ninguém acessar, porque ninguém consegue mudar isso, ninguém consegue resolver esse problema na tua vida, mas Jesus, Ele tem um poder de fazer algo sobrenatural. Quando Ele olha para a mulher e fala, então é isso? Então daqui o tempo certo de ter uma criança, você vai voltar aqui com uma criança nos braços. Vá, mulher, debaixo da bênção de Deus. Você sabe que Eli naquela época nem estava mais tão abençoado assim, já estava com a vida meio desordenada. Mas tem uma coisa, irmão, o quebrantamento acessa a Deus. E quando o altar, junto com o quebrantamento, acessa a Deus, a Bíblia diz, o que concordares na terra será concordado no céu. Meu irmão, no tempo certo, Ana estava realizada, e a realização dela foi bom para todos nós. Sabe por quê, meu irmão? Ana gerou Samuel. Samuel foi chamado por Deus, juiz, sacerdote, profeta. Meu irmão, o homem foi chamado completo para o ministério. Ele ungiu Davi, e ali ele começa a estabelecer a bênção de Deus para toda uma geração. Você está entendendo, meu irmão? Você pode estar quebrantado e as pessoas zombar de você por conta de uma deficiência. Você pode ser o menor e pode estar sendo zombado, confrontado constantemente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O teu sofrimento, a tua agonia, o que te traz vergonha, Deus vai transformar isso em glória, para que o nome dEle seja exaltado na tua vida. Não resista a reconhecer que você está quebrado mesmo. Em Jeremias capítulo 18, a Bíblia nos fala que o Senhor
Está falando com Jeremias, ele fala, vai, desce a casa do oleiro, pois falarei contigo. E ele vê o oleiro fazendo um vaso, e o vaso se quebra. Ele fala assim, assim sois vós das minhas mãos, como o oleiro voltou a fazer de novo, assim sois vós, eu vou fazer com vocês conforme a minha vontade. A vontade do mundo pode ser a tua morte, pode ser a tua ruína, pode ser que você suma e ninguém te veja mais, mas a vontade de Deus é para que a luz de Cristo possa brilhar no teu peito, no teu coração, e você venha glorificar e exaltar o nome dele. Quem está entendendo isso, diga alguma coisa. Quebrantamento atrai a bênção de Deus. Não me dá motivo, não me dá razão para pecar, porque quem escolhe o pecado, a Bíblia fala que não é de Deus. Não é de Deus. Então não pensa, mas essa mensagem me dá autoridade para me dá o direito de ir atrás do pecado. Não, não é isso que essa mensagem fala. Essa mensagem tem a ver com reconhecimento. Você saber que é você que está quebrado. Às vezes a gente acha que o altar está quebrado. A gente acha que não tem mais profeta, não tem mais sacerdote. Lembra quando Elias foi no Monte Carmelo? O altar do Monte Carmelo estava quebrado, não é verdade? Ele foi, reparou o altar. Ele não ofereceu o sacrifício naquele altar. O sacrifício ele fez outro. Mas ele reparou o altar. E porque ele achou que aquele altar que ele viu estava quebrado, ele achou que não tinha mais profeta. E ele fala para Deus, só sobrou eu de profeta. Deus falou, opa, tem uma galera aí ainda, hein? Tem uma galera aí ainda. Nem sempre porque você vê algo quebrado, alguém quebrado, você pensa que já acabou, já encerrou o tempo dela, já encerrou a oportunidade dela, passou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Davi, ele traz essa expressão. Ele tinha errado. Não tem juiz para defender a causa de Davi. O Senhor não defendeu a causa dele. É diferente. O Senhor perdoou os seus pecados. Tem gente que quer que Deus nos defenda. Ele fez, tadinho, não fala assim com ele não. Coitadinha dela. Não trata ela assim não. Por que ninguém fez isso comigo? Não, ele perdoa. Ele perdoa para você ser uma bênção. E vocês não sabem, a sucessão de Davi para o trono veio com Betseba. Salomão é filho de Betseba. Você está entendendo, meu irmão? Deus, Ele tem a arte da construção e da reconstrução. Tem gente que quer ser reformado. Não vai ser reformado, vai ser renovado, que é reconstrução. Reconstrução é diferente de reforma. Reforma é dar uma pinta, remenda ali. Reconstrução é faz de novo. Ele refaz, faz tudo novo, o Senhor. Deus, Ele não vai simplesmente te recuperar, Ele vai te renovar. Vai fazer você novo outra vez. Lembra quando você era zero em folha com Ele? Lembra o teu auge? Aí eu vou falar do primeiro amor. Sempre falo que o primeiro amor é Jesus Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque sempre que você é renovado, Ele te coloca no acesso a esse primeiro amor. Jesus, o primeiro contato com Cristo, quando você clama, a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Você sabe o que é o perdão? Tem gente que nem sabe o que é perdão. Perdão, irmão. Tem muita gente que não sabe o que é perdoar. Perdoar é zerar a dívida. Zerar. Aí Deus olha para um povo que estava no meio de um monte de coisa errada. E Ele fala assim, não, se vocês buscar pelo meu nome e se humilhar. Sabe qual que é a humilhação que o crente tem, não é? Tem gente que fica pensando que tem que falar para Jesus algumas coisas constrangedoras. Não, é você reconhecer.
Porque não adianta nada você falar assim, eu sei que eu não sou nada, mas dentro do seu coração você acha que é a última bolacha do pacote. Não adianta nada. É a vã adoração, é a vã humilhação. Mas quando você reconhece os seus pecados, algo na tua vida muda. Quando você reconhece a tua falha, algo na tua vida muda. Você sabe por que muitas pessoas enxergam a falha de outras? Porque não estão cheias de Deus, estão cheias de si mesmo. A Bíblia fala assim, ó, considerai um ou outro superior. Sabe por que eu não posso olhar para um jovem, para um pastor, para um obreiro, para uma missionária, para um irmão e achar que ele está cheio de pecado, porque ele é superior a mim. Eu tenho que encontrar nele superior a mim. Aí você fala, mas você é pastor? Então, eu estou pastor, mas eu tenho que estar servindo eles. Eu tenho que estar servindo com a palavra, eu tenho que estar servindo com o ministério. Não dá tempo de ficar procurando algo para apontar. Você está entendendo? Aí quando você se esvazia da tua ideologia, você coloca a condenação de lado e você reconhece quem você é. Eu só estou aqui porque Deus me colocou. Eu só tenho uma palavra para pregar hoje aqui, porque Deus colocou essa palavra na minha boca. Eu só posso ser alguma coisa se eu for de Deus. Porque como homem, irmãos, eu falo como o apóstolo Paulo, não tenho mérito algum, não tenho nenhum mérito, não fiz nada para que eu pudesse herdar a salvação, a misericórdia, o Espírito de Deus. Por melhor que eu possa me esforçar, você também, a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são para Deus como trapos imundos. Quando a gente reconhece isso, a gente lembra do favor. Você já lembrou do favor de Deus para a tua vida? Aquele dia, chega eu me arrepio, irmão. Aquele dia que alguém chegou para mim e falou assim, olha, você conhece Jesus? Ele tem uma obra tão grande na tua vida. E eu falei, que papo é esse? E a pessoa falou assim, olha, ele morreu na cruz para te salvar. Eu falei, por mim não! Por mim ninguém morreu, não, morreu sim por você, sabe por quê? Porque todo homem estava condenado ao inferno, à desgraça e à miséria, e Jesus veio para que houvesse salvação, e eu falava para mim, eu não preciso ser salvo de nada, e a pessoa assim, você não entende o que diz as escrituras, todo homem pecou e destituído foi da glória de Deus, e eu não consegui enxergar, e de repente aquela insistência, você precisa do direito da salvação, você precisa da graça, você precisa reconhecer Jesus, e eu falava que nada, não preciso nada, mas chegou um certo ponto, que falaram assim, você precisa ir para a igreja, e eu falei assim, eu vou, mas só para vocês parar com essa história, e eu chego dentro da igreja, e o culto desenrolando, e eu não estava entendendo uma palavra que o pastor estava pregando. No culto foi o presbítero Miguel que estava pregando, e o presbítero Miguel não era da nossa igreja aqui, era um outro, era o irmão Miguelzinho que chamava ele, e ele estava pregando, e eu blá 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 na minha cabeça, e eu falei, que lugar horrível, ninguém fala coisa com coisa, e esse povo tudo aqui alienado, e aquele negócio não entendia uma palavra. De repente, irmãos, eu estava sentado num determinado momento do culto, uma pessoa veio e tocou no meu ombro. Na hora que tocou no meu ombro, eu fiquei em pé. Não pense que eu falei assim, vou ficar em pé, não. Foi minhas pernas que deu ordem automática assim. Fiquei em pé. Na hora que eu fiquei em pé, eu entendi o que estava acontecendo. Você sabe o que ele estava falando? Uma alma para Jesus. E a banda estava tocando, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. E eu me lembro que eu dei uns passos meio duros assim, para eu voltar tímido, nervoso. Mas naquele momento ali o favor de Deus me alcançou. Naquele momento ali a minha vida foi transformada. E eu comecei a entender o amor de Deus que foi revelado para mim. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Toda vez que eu me sinto quebrado, eu dobro os meus joelhos e falo, Pai, automaticamente as lágrimas vêm. E eu sinto que estou quebrado. E a presença de Deus começa a fazer algo novo em mim. Repetidas vezes. Você está entendendo, meu irmão? Quando você lembra do favor,
glória de Deus é derramada sobre a tua vida. Você consegue fazer algum barulho para Deus aí? Você consegue se expressar para Deus? O quebrantamento. Você precisa lembrar do favor. Quando você lembra do favor, você fala: meu Deus, é muito privilégio o Senhor ter me amado, o Senhor ter me chamado, é um prêmio muito grande. Você é escolhido, você é escolhida de Deus. Não fique nesse papo, muitos são chamados e poucos são escolhidos, e você achar que está no meio do chamado. Você não é chamado, você é escolhido de Deus. Você está aqui dentro porque Deus te escolheu e falou: tu és meu, eu te nomeei, eu coloquei o teu nome na palma da minha mão. Não foi por mérito, foi pela graça. O quebrantamento muda o nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que já perderam, estão confundindo intimidade com liberdade. Quando a gente acessa a intimidade de outra pessoa, a gente tem dois posicionamentos que a gente pode seguir. Um é a desvalorização. Achar que aquela pessoa é comum, porque você conheceu um pouco mais. Você foi na casa dela, você comeu um churrasco com ela. Acontece isso. O quebrantado tem outra atitude. Ele se posiciona diferente, ele reconhece o privilégio. A Bíblia diz que muitos receberam anjos nas suas casas e não reconheceram. Certo dia, o Senhor estava em um jantar, junto com seus discípulos. E aquela reunião acontecendo, podia ser no almoço, mas vou colocar aqui um jantar. E estava todos os seus discípulos ali à sua volta. Conversa vai, conversa vem. Alguém quebrantado enxerga Jesus de longe e sai em uma missão: pegar o que tinha de melhor e oferecer para Deus. Enquanto todo mundo achava comum ter Jesus tão próximo, a Bíblia diz que uma mulher, ela pega o seu vaso de alabastro com nardo precioso, quebra e derrama aquele perfume sobre Jesus. Começa a chorar nos seus pés e tentar enxugar com os seus cabelos. Não era um ritual de lava-pé. É porque ela se prostra aos pés dele e as lágrimas começam a pingar nos pés de Jesus. E aquela mulher acha por bem passar o cabelo para tentar secar. Ela não sabia nem o que ela estava fazendo. O constrangimento, o quebrantamento, tamanho. Aquele cheiro começa a tomar conta daquele lugar. Quando o cheiro começa a tomar conta do lugar, os discípulos percebem o valor. Eles associam a grana. Esse perfume é muito precioso para ser derramado dessa forma. Naquele momento os discípulos tinham perdido a essência. Estava muito comum. Mas aquela mulher, ela percebeu que aquele acesso não podia ser comum. O quebrantado nunca vai achar comum a presença de Deus. O quebrantado nunca vai achar comum a casa de Deus. A casa de Deus, se estivesse sem culto, já nos traz alegria no coração. Não, irmão, só de estar na igreja. Quantas vezes eu não fui para a igreja para ficar só dentro da igreja? Não tinha palavra para orar. E eu falo: vou ficar dentro da igreja. Melhor lugar que tem para estar. Mas é dentro do templo mesmo, sabe por quê? O templo arremete à presença dos irmãos. Não é nem de Deus, a presença dos irmãos.
Quando eu chego na igreja, eu olho, a igreja está toda vazia, eu fico lembrando, aqui vai estar cheio de irmão. O irmão fulano senta ali, a irmã fulana senta sempre naquele cantinho ali. O louvor se posiciona desse jeito. Sabe o que isso dá o acesso? Meu irmão, esse lugar é um lugar santo, sim. É separado para adorar a Deus. É um lugar separado para engrandecer o nome do Senhor. Não dá para achar comum, não dá para achar normal. Essa mulher, ela percebe isso. Você sabe o que aconteceu? Esse quebrantamento dessa mulher. Jesus muda tudo. Primeiro, a mulher não podia entrar daquela forma, nem fazer aquilo. E os discípulos queriam interromper, porque ela estava fazendo algo que não podia. Jesus falou assim, deixa ela em paz. Ela está fazendo o que vocês não fizeram. O quebrantado faz o que o outro não faz. O orgulhoso, ele fala assim, eu que não vou fazer isso. Isso é do pastor. Quer fazer o diácono, é o missionário, é o evangelista, é isso que faz. O quebrantado fala assim, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso para Deus. Eu posso passar o paninho ali. Eu quero só passar o paninho. Eu quero só tirar o pó. Alguém vai falar assim, meu, mas por que isso? Por que esse desejo? Quer se fazer de empregado? Não, o quebrantado, ele é grato, meu irmão. Ele é grato, ele sabe o quanto foi importante. Tem gente que tem no coração tão endurecido que fala assim, para que oferta? Para que contribuição e para que dízimo? O quebrantado fala assim, graças a Deus que alguém ofertou, iniciou aquela igreja. Sabe por quê? Foi ali que eu ouvi a palavra de Deus, foi ali que eu recebi a presença de Deus na minha vida. O quebrantado valoriza tudo que vem do alto, meu irmão. O orgulhoso não valoriza nada, mas o quebrantado sempre vai ter uma adoração para fazer, sempre vai dar graça, vai sempre dar graças a Deus pela vida do irmão, pelo que está acontecendo, pelo louvor, pela palavra, vai dar graças a Deus porque vê um jovem ali que chega na igreja e está ali operando, trabalhando, o outro tocando. Alguém fala assim, a mocidade, a juventude está perdida. Eu falo para você, não, meu irmão. Jesus achou uma geração de adoradores, meu irmão. Como ele achou lá atrás, ainda tem nos dias de hoje. Você pode se expressar para Deus por isso, oferecer para Deus o teu melhor de adoração. O quebrantamento, ele atrai a bênção de Deus. Lembra de Ruth? Com a vida quebrada, falida. Ruth estava falida, não estava? Ruth estava falida. Sua sogra, então, ela era assistente da falida. Assistente do falido, funcionário do falido. Ruth. E ela saiu para mendigar. Já pensou se ela fosse orgulhosa? Vou voltar para minha terra. Não vou me rebaixar. Ela não, ela foi pegar as espigas que caíam pelo chão. As espigas caíam pelo chão. O orgulhoso, ele fala sempre assim, eu não me rebaixo. O quebrantado, ele sempre procura uma forma de se rebaixar mais. Não é para homens, irmãos, é para Deus. Ela fala assim, eu tenho que ficar baixando a cabeça para todo mundo. Não, irmão, não é isso não. Apesar que tem uns que tem que abaixar a cabeça mesmo, que tá com o topete muito levantado. Tem que abaixar mesmo. Murchar um pouquinho, né? Mas Ruth, ela vai lá, porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Ela entendeu alguma coisa no Deus de Noemi. Porque ela fala assim, o teu Deus será o meu Deus. Tem um propósito de Deus nisso. Quem tem propósito de Deus tem que ter um coração quebrantado. Tem alguma coisa errada acontecendo na minha vida. O quebrantado nunca fala isso. O quebrantado fala assim, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. A culpa é minha. Aprenda isso. Quando você traz a culpa para você, Deus faz o quê? Ele fala assim, não, você não tem culpa não. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu vou prosperar esse negócio aí, Ruth. Se liga só o que é que vai acontecer. O pessoal olha assim, vê ela catando aquilo ali. Fala assim, deixa cair um pouquinho para ela. Ninguém mexa com ela não. Deixa ela pegar. Deixa ela pegar, deixa de propósito. Dá água e dá pão para ela na hora que ela precisar fazer uma pausa. E de repente, meu irmão, quando ela está ali, quebrada, naquela situação, ela ainda recebe ordem. Toda vez que você rejeita uma ordenança, que te posiciona, que te direciona para uma bênção, é porque você precisa se quebrantar diante de Deus, porque você está muito orgulhoso.
Falaram para ela assim, ó, não vai para outra colheita, para outra lavoura, não procura outra fazenda, fica só com a gente. Já pensou falar para uma pessoa que está vivendo uma situação de miséria, querer limitar os passos dela? O orgulhoso fala, sai fora, saindo daqui eu vou procurar outro lugar para me catar sobras. Mas ela entendeu, e dali para frente, meu irmão, foi desenvolvendo uma nova fase na vida dela. Ela aceitou, se submeteu, se quebrantou diante de Deus e dos homens. Você sabe o que aconteceu? Quando você começa a ler lá em Mateus, você vai ver ela na árvore genealógica de Jesus. Você não dá um glória a Deus por isso não? Só missionária. Ela aparece na árvore genealógica de Cristo. Uma estrangeira. Ela não era israelita. Para a pessoa que acha não só é bênção se for israelita, não. Ela era uma estrangeira e aparece ali, meu irmão. Sabe por quê? Ela soube se quebrantar e aceitar o processo. O processo não é difícil para os humildes, para os quebrantados. O processo é difícil para o orgulhoso que contesta tudo, que vê coisa errada em tudo. Para aquele que é quebrantado, ele sabe assim, Deus trabalha em todas as coisas. Isaías 57,15 diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, e o que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido, e para vivificar o coração dos contritos e dos quebrantados. Contritos é quebrantado, é a mesma palavra. Contrito é a pessoa que está quebrada. Você entende o que o Senhor está falando? Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, e habita no lugar alto e santo, mas habita também com o contrito e o quebrantado, humilde de espírito, para dar novo ânimo. Deus vai renovar você, meu irmão, e o espírito humilde novo, de um coração contrito. Você está entendendo? Deus está falando assim, olha, eu habito no alto e sublime trono, em um lugar santo, em um lugar poderoso, mas tem outro lugar que eu habito dentro de você. Se você reconhecer que você constantemente está quebrado, mas Ele te renova. Oh, aleluia. Só quem está entendendo faz algum barulho de agradecimento para Deus. Salmo 34:18. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus é fiel, hein, irmão? Mateus capítulo 5:4. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Você sabe qual que é um dos primeiros sintomas e sinais de um quebrantamento? Às vezes a pessoa não consegue, os olhos começam a ficar vermelhos, a lágrima começa a procurar um lugar para sair, às vezes sai na lateral, às vezes sai junto o nariz, os olhos ficam pegando fogo, a pessoa não consegue nem sequer ficar com o olho aberto, às vezes quer fechar, sente uma emoção forte no peito que às vezes se encurva. São sintomas de quem entendeu a palavra, são sintomas de quem entendeu que precisa de Deus, que não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente, irmãos, eu dependo exclusivamente do Espírito de Deus. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, e enviou-me para cuidar os que estão de coração quebrantados, e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas dos prisioneiros. Ele veio para trazer, porque volta ali, meu irmão, em nome de Jesus. Ele veio, ele enviou para curar os que estão quebrantados.
Não pense que Jesus procurou as melhores pessoas da terra. Ele procura aquele que está quebrado. Porque Ele quer arrumar. Coloca o 2 e o 3, vamos ler o 2 e o 3 também. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor, do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, e um óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho da justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Você está entendendo, meu irmão? É isso que Deus reservou para você, é isso que Deus reservou para mim, meu irmão. Quando nós reconhecemos o que somos diante de Deus, automaticamente nós seremos para a manifestação da sua glória. É por isso que Deus pega uma pessoa toda errada, toda quebrada, toda bagunçada e fala assim: tu és meu. É por isso que o salmista falou: eu esperei com paciência no Senhor e Ele me tirou de um horrível charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e um novo cântico na minha boca. Você sabe o que ele está falando, meu irmão? Eu estava todo errado, atolado na lama, na pior situação da minha vida, mas Ele me tirou de lá. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele me deu um cântico de alegria, uma canção de louvor ao nosso Deus.